Olá, amigos. Por aqui o professor John Moraes para falarmos sobre esses tópicos de emergências clínicas importantes para o atendimento pré-hospitalar. E hoje eu quero trazer aqui um assunto muito relevante: estado de mal epiléptico. Vamos entender um pouco sobre essa situação. De início, eu quero trazer aqui para vocês quais são as principais literaturas que nós sempre estamos embasando ali os nossos conteúdos: o Medicina de Emergência Abordagem Prática, Manual de Medicina de Emergência, a MLS, Impact. Então são literaturas muito boas para você estudar emergências clínicas. E olha só, de início eu já quero pedir para você aqui que não é inscrito ainda no canal do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para próximos vídeos e vamos manter essa interação. Então, indo ao nosso tema, estado de mal epiléptico. Mas, professor, o que danado é isso? Então, estado de mal epiléptico ele é definido como crise com duração de 30 minutos ou mais. Você tem ali crise convulsiva no paciente com duração de 30 minutos ou mais, ou você tem a situação de crises reentrantes sem recuperação da consciência entre elas. Então, guarda aí essas definições porque são muito importantes. E cabe destacar que existe alguns tempos que nós precisamos considerar em relação ao estado de mal epiléptico, como por exemplo o tempo T1. Guarda aí, T1. Quem é T1? T1 é o tempo a partir do qual as crises não cessarão de modo espontâneo. Normalmente, quando nós temos ali o estado de mal epiléptico convulsivo, esse tempo é de 5 minutos normalmente. Após esse período, dificilmente as crises vão cessar de modo espontâneo e vai ser preciso, na maioria das vezes, fazer alguma medicação. No mínimo ali benzodiazepínicos. Nós precisamos destacar também que o tempo T2 é o tempo a partir do qual a lesão neuronal e consequências a longo prazo poderão acabar acontecendo. É normalmente quando o estado de mal epiléptico ele acaba se instalando no doente, e nós temos ali esse tempo T2 ali como os 30 minutos iniciais. Depois disso, esses problemas podem acabar surgindo. Cabe destacar também aqui que o estado de mal epiléptico ele pode ser dividido em estado de mal epiléptico convulsivo, onde normalmente nós temos ali aquelas manifestações motoras bilaterais exuberantes, né? Aquela crise convulsiva tônico-clônica generalizada. E nós temos também a situação do estado de mal epiléptico não convulsivo, onde muitas vezes isso é melhor diagnosticado quando se faz um eletroencefalograma, coisa que nós não vamos ter no atendimento pré-hospitalar. Então, vamos entender um pouco aqui do que pode levar a essa situação. Então, a epilepsia, por mais que nós falemos, olha, é o estado de mal epiléptico, às vezes as pessoas podem pensar que está sempre associado à epilepsia. Não necessariamente. Aprenda isso, não necessariamente. A epilepsia é uma causa muito importante e que traz ali uma incidência muito grande de estado de mal epiléptico nos pacientes. Né? Você pega ali uma porcentagem de até 16% dos pacientes que têm epilepsia, eles apresentam pelo menos um episódio de estado de mal epiléptico convulsivo, né? Então é importante destacar esses detalhes. Mas existem outras causas, como por exemplo TCE, AVC, hemorragias intracranianas, infecções do sistema nervoso central, como por exemplo a meningite, tumor cerebral e muitas causas metabólicas, como por exemplo sepse, falência renal hepática, distúrbios hidroeletrolíticos, hiper ou hipoglicemia, intoxicações exógenas, né? Então podem acabar levando a essa situação também. E pela fisiopatologia, olha aqui do ladinho, nós precisamos destacar. Normalmente o que acontece é que os mecanismos excitatórios do impulso neuronal acabam estando muito acentuados e os mecanismos inibitórios muito reduzidos. Dessa forma, nós não conseguimos cessar essa situação e desenvolvemos ali o estado de mal epiléptico convulsivo. Essa normalmente é a fisiopatologia que acaba acontecendo. Outro ponto muito importante que precisamos destacar é em relação ao tratamento. O tratamento se baseia numa tríade muito importante. A primeira coisa é estabilização, onde visa evitar lesão secundária, que é muito importante nós destacarmos isso. A medicação, que é para parar as crises, e a etiologia, tratar a causa desse problema. Aqui embaixo nós percebemos uma linha do tempo em relação ao estado de mal epiléptico convulsivo, onde na parte inicial, até os 5 minutos iniciais,
nós temos ali de instalação da crise, a recomendação é a estabilização, é manter a permeabilidade das vias aéreas, verificar a ventilação e garantir uma adequada ventilação para o doente, avaliar toda a parte circulatória também. Então, os ABCs iniciais, que são muito importantes, uma glicemia capilar, um acesso venoso instalado naquele momento para fazer as medicações, e posteriormente, após de 5 minutos até 30 minutos, nós temos ali o estado de mal epiléptico iminente, né? Onde nós precisamos entender que os benzodiazepínicos desempenham uma função muito importante que podem cessar aquela atividade convulsiva. Outro ponto muito importante é que após 30 minutos, né, nós temos ali o estado de mal epiléptico estabelecido, e aí nós teremos ali que normalmente para tratar essa situação, nós já entraremos com tratamento de segunda linha. Muito importante destacar aqui, eu quero que você entenda, o foco do nosso vídeo aqui é focar em relação ao tratamento farmacológico principalmente. E aí, esse tratamento farmacológico ele vai ser subdividido em primeira linha, segunda e terceira linha. Cabendo destaque aqui no tratamento de primeira linha para os benzodiazepínicos, como a gente vê aqui nas imagens, né? O diazepam, midazolam, né? E aí nós precisamos destacar que há alguns pontos relacionados com essas drogas. O diazepam, em primeiro momento, porque é a droga que normalmente vai ser feita ali inicialmente, por via endovenosa, né? 10 miligramas por via endovenosa é a dose inicial para o adulto. Algumas recomendações são importantes, como por exemplo, o diazepam não é para ser diluído, ou se for diluído, é para ser diluído em soro fisiológico a 0,9%, né? Onde se faz ali uma ampola de 10 miligramas por ml em 9 ml de soro fisiológico. Você não vai diluir em água destilada, porque normalmente o diazepam vai acabar precipitando e você não vai ter uma administração adequada dessa droga. Alguns pontos importantes é que ele é feito por via endovenosa, numa velocidade de 5 mg por minuto para o paciente adulto e de 2 mg por minuto para crianças. Existe ali uma recomendação de repetir até um total de no máximo 2 doses. Então você pode repetir o diazepam como alternativa. Os principais efeitos colaterais e considerações. O que é que pode acontecer com a administração de diazepam? Hipotensão, depressão respiratória, e é altamente recomendado, após usar o diazepam, fazer a utilização da fenitoína, porque o diazepam ele age apenas naquela crise que está acontecendo e não previne para que outras não aconteçam. Já a fenitoína acaba fazendo isso. O midazolam tem a propriedade importante que nós podemos fazer por via intramuscular, né? O diazepam não, porque a absorção vai ser muito errática. Tá? Mas já o midazolam nós temos ali que pode ser feito numa dose de 10 mg por via intramuscular, sem diluição, é claro, e a administração ela tem ali que reduzir a dose para 5 mg por via intramuscular se o indivíduo tiver um peso de 13 a 40 kg, e não é recomendado repetir a dose. Algumas considerações importantes. Pode causar hipotensão, depressão respiratória, porque é um benzodiazepínico também. E a primeira opção, se o paciente estiver sem acesso venoso. Então, o paciente está sem acesso venoso, então você não vai fazer o diazepam por via intramuscular. Você vai fazer o midazolam por via intramuscular. Olha só, mas eu fiz essas drogas, não está resolvendo o problema, então vamos pensar no tratamento de segunda linha. Então, no tratamento de segunda linha, quais são as drogas que são utilizadas? Atenta aí, fenitoína, ácido valproico, lacosamida e fenobarbital. Nós vamos aqui nos eximir de falar do ácido valproico e da lacosamida, porque o ácido valproico ele foi retirado em 2017 do mercado brasileiro. E a lacosamida é uma droga nova, que ainda não tem tanta evidência, mas que se mostra como uma droga promissora. Então, não tem ainda nos serviços, nesse momento nós não iremos falar sobre eles. A fenitoína é uma droga importante, precisamos conhecer, e o fenobarbital também. A fenitoína normalmente é feita ali numa dose inicial de 20 mg por quilo, né? A apresentação, a diluição, quais são os principais detalhes? A ampola tem 250 mg para 5 ml, a recomendação é diluir em soro fisiológico, ela não é compatível com soro glicosado, e a recomendação é que se use filtro de linha. Isso a gente não tem no atendimento pré-hospitalar, dificilmente tem, muitas vezes até no intra, né, que seria ali para reduzir o efeito vesicante da fenitoína, né, filtrar essa droga e acabar reduzindo esse efeito vesicante que acontece em relação à sua administração. Então, a administração, a velocidade máxima de infusão é de 50 mg por minuto, né, e para idosos e cardiopatas você precisa reduzir para 20 mg por minuto. Os principais efeitos colaterais e as considerações são os seguintes, né?
Pode causar hipotensão e bradicardia se a infusão for muito rápida, e se houver extravasamento, ela pode causar necrose local. Se o paciente ele referir sintomas leves, como ardência, calor, próximo do local do acesso venoso, então a recomendação é reduzir a velocidade de administração. Professor, mas e o fenobarbital, que é uma droga muito importante também. O fenobarbital, que muita gente conhece ali como Gardenal, né? E a fenitoína, que muita gente conhece como Idantal, tá? Já o fenobarbital, ele vai ser considerado nessa fase se a fenitoína, por exemplo, ela não estiver disponível. É importante atentar para isso, né? A dose inicial é de 15 a 20 miligramas por quilo e a apresentação, a diluição de 200 miligramas para 2 ml. A administração 50 a 100 miligramas por minuto, e alguns efeitos colaterais que podem acabar acontecendo são sedação e depressão respiratória, né? Podendo levar ali ao coma barbitúrico, que pode ser um problema relacionado com fenobarbital. Mas não resolveu o problema do paciente, tratamento de terceira linha seria o quê? Drogas de infusão contínua para o tratamento de terceira linha do estado de mal epiléptico convulsivo. Então vamos fazer drogas de infusão contínua. E aí tem algumas como midazolam, propofol, ketamina, tiopental. Eu vou focar em duas aqui porque são mais fáceis de serem encontradas no atendimento pré-hospitalar, que é o midazolam e a ketamina. Possivelmente nós encontramos no atendimento pré-hospitalar. Propofol não, porque normalmente é uma droga que os laboratórios pedem para que ela seja guardada sob refrigeração. E o tiopental é uma droga que normalmente não está disponível. Portanto, o midazolam, a dose inicial é um bolus inicial de 0,2 mg por quilo, que pode ser repetido, e depois é feita ali uma taxa de manutenção para o paciente de 0,1 a 2 mg quilo-hora. Algumas considerações importantes que nós já vimos anteriormente é que ele pode causar hipotensão e depressão cardiorrespiratória, em menor grau que o tiopental, né? Mas que pode causar também. Já a ketamina, a dose inicial em bolos é de 1,5 mg por quilo, pode ser repetida a cada 5 minutos até uma dose máxima de 4,5 mg por quilo. Aí nós temos ali a infusão de manutenção, que vai ser de 2 a 5 mg quilo-hora. E algumas considerações é que a ketamina ela pode causar confusão, delírio e agitação. E normalmente ela é feita, em geral, é usada em associação com midazolam ou propofol. E ela é uma droga que ela traz um menor risco de hipotensão, mas que pode acontecer também. Então fica aqui esses detalhes relacionados com essas drogas, primeira, segunda e terceira linha. Foram muitas informações que trouxemos, mas que isso é muito importante para você, emergencista, que trabalha ali no atendimento pré-hospitalar, conhecer, principalmente quando você está diante de uma situação em que está com suporte avançado de vida no local. Então, forte abraço do professor John Moraes e até a próxima!